Ei, tudo bem? Como é que foi a Super Quarta? Bom, pra mim, nada mudou, cara, porque nos últimos 3 anos eu descobri que a Super Quarta é o meu feriado. Tem um feriado. Toda Super Quarta é feriado pra mim. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Mas primeiro, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice do mini dólar hoje. Tivemos também o anúncio das taxas de juros, né? Temos aqui, ó, o senhor Jerome Powell falando aí, eu até gravei, pra ver se ia ter algum tipo de volatilidade no momento que ele falava na coletiva de imprensa. Cara, geralmente a coletiva de imprensa sempre tem uma volatilidade absurda, o mercado fica muito louco, vai e volta. Hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Hoje efetivamente nada aconteceu, tava tudo meio que precificado. Os juros nos Estados Unidos ficaram em 3,75, houve manutenção, não baixaram, não subiram. E no Brasil, baixou 0,25, sim, 14,75%, um absurdo, uma das maiores taxas de juros do mundo. Vou mostrar pra vocês aqui no videozinho que eu fiz aqui mostrando quais são as maiores, né? E o Brasil tá ali, tá nas cabeças, infelizmente. E é isso, cara, quando que isso vai mudar? Não sei, cara, não sei se isso muda na nossa geração, não sei se isso muda nos próximos 100 anos, não sei. Mas é isso, vamos para as notícias de amanhã. O que nós temos de notícias para amanhã? Índice de atividade industrial, Fed Filadélfia, 9h30 da manhã. Às vezes tem volatilidade, às vezes não tem. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, 9h30 da manhã também. Venda de casas novas às 11 da manhã. Cara, isso geralmente não tem, tá? Então, assim, pedidos iniciais de seguro-desemprego, venda de casas novas. Pode acontecer o índice de atividade industrial, Fed Filadélfia. Pode ser que tenha alguma volatilidade, mas não sei. Deve ter mais volatilidade na abertura do mercado americano às 10h30 da manhã do que efetivamente essas notícias aí, cara. Sério. Super quarta violenta, né? Vai querer mexer com isso aí? Hoje mudou tudo, absolutamente tudo, por isso que é meu feriado. Simplesmente não invisto nesse dia, porque eu já investi demais achando que ia ganhar muito dinheiro nesses dias. Eu geralmente perdi tudo, de quase quebrar a conta. Então hoje, nada fiz. Peguei minha pipoca e fiquei olhando os loucos se matar. Tomar a violinada pra cima e pra baixo. Dito isso, vamos para os 60 minutos, mini índice. Dá uma olhada no querido. Vamos recapitular o que a gente deu uma olhada ontem. Lembra do gap? Então, tínhamos gap antigo, gap novo, eu falei que ele teria uma grande possibilidade de puxar o gap novo. Lembram que a gente comentou sobre a quebra da estrutura nesse ponto? Nesse ponto aqui tinha a mudança da característica do preço. E aqui, efetivamente, ele quebrava a estrutura para seguir um movimento de alta. E o que ele fez, meus amigos? O que ele fez? O que ele fez? Bom, ele fez totalmente o contrário. Ele fez totalmente o que a gente... Bom, a gente passou por esse ponto. Eu dizia que era provável, tinha muita probabilidade dele fechar esse gap novo, até porque o Joseph James sempre fala que gaps e ranges novos são os que devem ser tomados como prioridade, né? E nesse caso aqui realmente aconteceu isso. Então, ele tinha a mudança da característica do preço nesse ponto aqui, ele tinha quebrado essa estrutura e a probabilidade de quebrar essa estrutura para tocar um movimento pro alto e principalmente fazer o teste na média de 200 para dizer sim, 60 minutos sou comprador mesmo. Não. Ele perdeu esse ponto aqui. No momento em que ele perdeu este ponto aqui, ele mudou a característica do preço. Vem, faz um pullback. O que acontece? Este aqui é o último pivô validado. Então aqui agora é a mudança da característica do preço para ele voltar a ser comprador nos 60 minutos. E se ele quebrar essa estrutura aqui, perdendo este fundo e fechando este gap, que existe uma probabilidade muito grande, ele vai passar a ser vendedor nos 60 minutos, com uma certa violência. A gente pode estar entrando numa invernada. E ele não vai poder perder esse cara por muito tempo. Ele não pode perder 179 ali, 260 demais. Ele pode até perder um pouco e fazer um fundo duplo para depois voltar pro alto. Por que eu digo isso? E como a gente falou ontem, 60 minutos é um grande range, né? É o 60 minutos não, o diário, né? A gente tinha olhado o diário. É um grande range. Foi 60 minutos, agora eu tô em dúvida. Não, foi os 60 minutos mesmo. Foi 60 minutos. Esse rangezinho mais ou menos por aqui, né? Que a gente tinha estipulado, né? A rotação desse pêndulo, que é o que o Joseph James ensina. Rotação de pêndulo, onde ele poderia ir. Cara, se ele vier aqui... ficou foda pra nós, né? Entrou numa invernada, que ele andou pra cima, ele anda pra baixo. Eu gostaria que ele parasse aqui nesse fundo duplo, pra depois dar-lhe um ataque comprador violento e cruzar o range. Entendeu? Dá uma olhada no diário pra ver como é que ele tá. Ó, no diário, cara. No diário ele segue aí. Ele segue boladão, ele segue aí num... a média virou, né? A média virou, mas a gente ainda segue naquele ponto que a gente não deveria perder este fundo aqui, né? Ele pode até fechar o gapzinho aqui, mas ele não deveria perder esse fundo, não por muito tempo, para ele poder tentar um ataque comprador. A média de 200 ainda tá apontada pro alto. Esse é o suporte bate-fofo que eu tenho falado aí há alguns dias. Não seria legal dele perder ele, mas se perder a gente tem esse outro suporte mais embaixo aqui. Esse aqui sim é o do tudo ou nada. Esse aqui ele não deveria perder de maneira alguma. Esse aqui pode até perder. Então é que ele perca e volta, então esse aqui tudo bem. Esse aqui não, esse aqui a gente não quer. A gente não aceita que ele perca isso aqui porque vai ficar muito ruim. Perdendo esse ponto aqui,
cara, ele tem um capote muito grande até esses prior swings aqui nessa regiãozinha aqui, né? Ou order block, como o Stormer chama. Entendeu? Então, cara, eu não gostaria que ele fizesse esse movimento. Mas se ele fizer, ele tem uma estrada longa pra capotar. Aqui assim, mais ou menos. Mas eu não gostaria disso. Gostaria que ele fechasse o gap e perdesse um pouquinho, viesse em V absurdo pra ele lá fechar esse gap grande de 3.500 pontos. O gap aqui de baixo tem 1.300 pontos, o de cima tem 3.500 pontos, pasmem. Sério, tem mesmo. É isso. 30 minutos é isso. Diário é isso. Pra mim segue comprador, mas tá num ponto delicado. Vamos para o 25 mil tickets Binance. Só que foi o que ele fez o dia inteiro. Mudou, nossa, mudou assim. Não gostei da forma como ele mudou. Não gostei. Ele não podia ter vindo tão baixo. Ele não podia ter perdido este ponto aqui. Este ponto aqui foi crucial pra ele. Mas tudo bem, voltou, né? Ele perdeu, disse que virou vendedor. E isso não quer dizer nada, né? Essa é a questão, né? Isso aqui, a perda desse ponto aqui, que é o famoso e inoxidável e inenarrável choque, a mudança da característica do preço, não quer dizer nada, porque pode ser uma violinada. O que ele não pode perder agora nesse ponto, nos 25 mil ticks, é esse ponto aqui. E daí ele vai passar a quebrar a estrutura para ser o quê? Um vendedor assíduo. Isso não é bom para nós. Isso não é bom. Então, o que eu vislumbraria aqui neste ponto? Bom, primeiro, se a gente afastar um pouquinho mais, a gente consegue enxergar esses pêndulos maledetos, né, cara, dentro desse range aqui. E ele andou pro alto, muito alto. Não fez o pullback aqui, não parou por aqui. Achei que ele ia parar por aqui, saca? Foi lá embaixo, voltou, parou aqui, foi lá em cima, perdeu ele. Só que estragou o velório, cara, estragou o velório. Foi um tiro de 12 na cara. E aí, assim, obedecendo as regras de Joseph James, cara, ele pode sim chegar até o movimento do pêndulo proporcional para baixo. Então, sim, ele pode... Porra, ele pode perder esse fundo aí. Ele pode fechar esse gap. Fazer um puta de um movimento de baixo. Não é o que eu gostaria, mas ele pode fazer. Então, o nosso objetivo aqui é observar esses pontos. Ele, nesse ponto, cadê? Aqui, ó. Aqui ele quebra a estrutura, dá prosseguimento ao movimento. E o último pivô validado, quando ele quebra essa estrutura, é esse aqui. Tudo bem, eu sei, é encerramento do dia, é super quarta, tá tudo muito torto, mas ele já mudou a característica do preço. O que eu gostaria que ele fizesse agora aqui amanhã era, porra, de preferência abrir um gap de alta, fazer um pullback, pode até voltar nessa região aqui e dar-lhe a pedrada. E a gente toma posição aqui. Pra quê? Para a efetiva quebra da estrutura, para ele passar a ser comprador, para ele adentrar esse range, cruzar esse range, se desvencilhar dele, fazer um movimento bem bonito pro alto. É isso. Esse é o meu sonho. E aí se ele adentra, cruza o range, o que a gente pode fazer aqui agora, o mais novo é sempre o melhor, a gente vai medir esse pêndulo aqui e vai jogar ele para cima, e a gente vai ter um alvo. Então a gente entrando abaixo desse range, no sentido comprador do diário, no sentido meio indefinido dos 60 minutos, a gente pode ter um alvo longo. Um cruzamento do range. Com muita atenção aqui, na saída do range. Por que eu falo isso? Porque, cara, ele pode vir aqui subindo aqui, chegar nesse range aqui, sentir, voltar, fazer mais duas perninhas, e aí sim romper com uma certa velocidade. Então, quando chegar nesse ponto aqui, a gente tem que estar com a operação protegida no 0 a 0. Se ele voltar no 0 a 0, tá tudo bem, sai com metade dos contratos e tomou o outro com as taxas pagas, tá tudo certo, não tomou prejuízo. Porque foi um movimento muito parrudo de baixa. Muito parrudo. Não foi legal esse movimento. Esse movimento não foi divertido. Ó, dá uma olhada aqui. Não foi divertido. Não foi. Não foi. Parou aqui. Enquanto ele parou aqui, tava show. Ó, veio subindo, né? Saiu lá o resultado das taxas de juros dos Estados Unidos. Olha o que ele fez. Jerome Powell começou a falar 13,5. Olha o que ele fez. Olha só. Porra. Foi uma pedrada, brother. Pedrada. Então a probabilidade desse cara aqui retestar esse fundo é enorme. É enorme. Se ele faz esse movimento que eu falei, abre num gap de alta, pode até vir mais baixo, rompe, tenta vir, chega aqui, sente, perde fundo e vira, ele vai retestar esse fundo, talvez perder o fundo. Esse é o meu grande medo. E aí o menino entra no inverno aí. Entra no inverno, entra num modo vendedor. Pode ser por um curto espaço de tempo, mas vai entrar. Vai entrar. O ideal é que ele siga esse movimento pro alto. Se ele fizer isso, cara, beleza? A gente sai no 1 para 1, presta atenção nesse movimento. Se ele vier muito parrudo, ele não vai vir reto, sim. Pode ter certeza que ele não vai vir reto. De maneira alguma. De maneira alguma. Ele vai violinar, ele vai vir lá em cima, vai chamar comprador de novo, vai vir, mudar a característica do preço. E
E aí ele vai quebrar a estrutura. Aí ele pode entrar num rangezinho aqui. E aí ele cai. É assim que ele funciona. E a gente toma uma posição aqui, toma uma posição aqui, pega o movimento como tem que ser. Se ele resolver andar pro alto, a gente segue ele. Se ele virar pra baixo, a gente vira a mão. E a gente já sabe que tem um alvo de reteste de fundo. Quer um alvo melhor? Fechamento de gap. Aqui. Aí ele perde o fundo, vem caindo devagarinho, fecha o gap e começa aquela escalada dele linda. Mais pra baixo, pra cá, rompe o topo, mais uma trap, toca ele reto e aí vem com tudo. Tudo amanhã? Não. Pode ser que ele só busque o fechamento desse gap mesmo e faça esse movimento. Ou vá pro alto e aí, indo pro alto, cara, só lá, no 183,456, é que ele efetivamente vai mudar a característica do preço nos 60 minutos pra tentar voltar a ser vendedor. Comprador, desculpa. Complicado, a quarta bagunçou tudo, mas é isso aí. E é isso, ó. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não fiz nada hoje. Nada. Não fiz nada, absolutamente nada. Já apanhei tanto desses dias de super quarta que... Fora. Fico feliz de ter, tô amarradão de ter ficado de fora desse jogo de hoje. E é isso. Cautela. Mas amanhã ele vai se ajustar, ele vai se aprumar. Tem que tentar pegar um movimento, tem que ter volume financeiro. E aí a gente cai naquela velha história. O que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. E principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. A gente tenta aliar os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, que são Chrono Reversal, Pullback, Força e principalmente Bull e Bear Trap. É isso que a gente busca. Movimento de explosão, um volume financeiro, pra gente fugir do risco bem rápido e botar um dinheiro no bolso. Vamos para os 60 minutos. E dólar. E dólar, por sua vez, nossa. Mesma coisa, né, cara? Mesma coisa que o índice, né? Aqui era a mudança da característica do preço, o maledeto. Ele tinha tudo para quebrar a estrutura. O cara vai lá e muda a característica do preço, quebra a estrutura pro alto, inverte o jogo totalmente e cria pontos de choque BOS novos, né? A mudança da característica do preço e a quebra da estrutura, uma amplitude, brother, absurda. É um negócio assim, ó, pra tu perder milhões, entendeu? Então, porra, dólar, nossa, mãe de Deus, dólar tá muito foda, tem que estar muito de olho nele. Tem que estar assim, ó, certo do que tu tá fazendo. É aquela história, né? O mini índice é 20 centavos cada ponto. O mini dólar é 10 reais cada ponto. E eles se movimentam por ticks. Então, o tick do mini índice são 5 pontos. Né? O tick mínimo do mini dólar é meio ponto. 10 reais o ponto. 10 reais o ponto. O cara toma aí 20 pontos aí de stop. Porque esse negócio aqui tá um absurdo, né? Em média, 20 pontos aí nos 60 minutos de volatilidade pra tu fazer uma operação. Pra tu ganhar e um stop relativamente seguro. Pode usar a metade dele. Pode usar aí, sei lá, 12 pontos aí de stop. Com uma volatilidade de 12 pontos pra tu ter um take legal. Mesmo assim, brother, se tu opera com 2, 4 contratos, tomou um stop, cara, tu perdeu uma grana. Vamos ver o diário aqui. Bom, dando uma olhada aqui nisso aqui que tá acontecendo, ele segue num canal de baixa, ele tem esse gap aqui pra fechar, né? Esse aqui é o gap novo. Ele pode buscar esse gap, ele tá vindo com muita força, tá querendo escapar do canal de novo. É o mesmo movimento, vamos ver o diário aqui que ele tava fazendo antes. Tá querendo, tá mostrando os dentinhos. Tá querendo fazer isso aqui que a gente já tá monitorando há muito tempo. A gente quer que ele venha um pouco mais alto pra gente ser vendedor mais alto. A gente já sabe que aqui tem uma região muito forte que ele tá segurando. Aqui. Então, se tu vende aqui quando ele fecha o gap, ou aqui, porra, tu tem uma região que ele pode ir lá no final desse canal, ou pelo menos aqui. Segue vendedor, no diário vendedor. Nos 60 minutos, indeciso, querendo virar. Se ele quebrar a estrutura e tocar pro alto, ele vai fechar esse gap. Se ele perder isso aqui e voltar pro canal, ele vai buscar mudança da característica do preço. A amplitude disso aqui, meros 85 pontos. Média 85 pontos. Se ele voltar e quebrar a estrutura, tem aí 32 pontos para jogo. Puta que eu pariu. Em cima do canal de baixa, de 2025 inteiro, que ele tá andando dentro dele em 2026. Extremamente arriscado. É isso aí que tem. Vamos para outro. 5 mil tickets. Mini dólar. Cara, não teve muito volume financeiro, viu, pro mini dólar. O negócio ficou meio preso. Eu tinha estipulado e tinha mapeado que ele poderia fazer esse movimento para o alto. E aí ia tentar cruzar o range para virar um vendedor, né? Não, ele não fez. Ele mudou a característica do preço, ainda quebrou a estrutura para dizer que ele é comprador total. O que fazer? Aqui foi a última quebra de estrutura que ele fez com a mudança da característica do preço nesse ponto aqui. Olha que ele já tá querendo virar. Nossa ideia seria esperar um pullback de respeito e que ele sinta. Aí a gente pode tomar uma posição para aí sim quebrar a estrutura, dar um movimento legal para dentro do range. Só que é aquilo, né? Ele tá muito mais próximo de quebrar a estrutura de novo e continuar o movimento forte de alta dele do que mudar a característica do preço dos 60 minutos.
Como a gente tá operando em 5.000 ticks, se ele sente aqui, a gente pode ter, cara, certo embasamento técnico que ele pode buscar essas regiões aqui do range, porque a gente sabe que o range é o quê? Isso mesmo, o range é o magnético. O preço é atraído para ele até que haja um breakout, ou para cima ou para baixo. É um breakout pullback. Fato é que foi um puta de um movimento de alta, né? E a gente não pode desconsiderar esse movimento, não, de maneira alguma. O que ele pode fazer aqui são meros 2 pernas de pullback, sentar em cima desse range para depois tentar um reteste de topo. Técnica de Joseph James. Mas eu gostei da forma como ele veio, o fechamento. Ele veio derretendo a groselha, azedando o iogurte. Pode ser que ele venha para cruzar esse range lá para baixo. E aí é aquela história. A gente afastando aqui um pouquinho, cai lá em cima. Mas, se ele sentir e voltar pro range, desculpa, tomei fanho ainda, tô gripado, cara, são 12 dias gripado já. Ele pode fazer essa rotação aqui. Aí a gente tem uma área bem legal de alvo final. Alvo aqui na saída do range, alvo aqui na entrada do range. Caso ele pare aqui, tente retestar um topo para buscar o fechamento de gap. Tudo utilizando conceitos de choque BOS com setups de Joseph James. Se você não sabe o que é isso, tem um videozinho no meu YouTube ali, principal, na página principal dele, que é Aprenda o Fundamental, que é esse videozinho aqui. Cara, esse videozinho é o canal. Esse videozinho pode te entregar os conceitos de graça e pra ver se você gosta da forma de operar dessa maneira em ticks. Eu gosto, porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro, mas não refletem direção. Direção é 60 minutos, é 12 minutos, entendeu? É ali que tu vai ter a direção do mercado, a direção desse ativo. Ticks é só pra entrada. Depois a gente verifica um tempo maior pra ver pra que lado que esse cara tá se deslocando. E é isso. Ah, uma coisa bem legal. Tava eu aqui com a minha pipoca, vendo as violinadas, e recebo um e-mail, cara, do Profit. Eu já tinha recebido antes da Neológica, né? O cara tinha falado, seguinte, a gente dá 20% de desconto pro evento de Balneário Camboriú, lá, o Profit, sei lá, Tour, coisa assim. Falei, tá, quanto fica? 620. Tá, e o que eu ganho com isso? Porque eu já participei de campeonatos nos Estados Unidos que davam dinheirinho, né? Dinheirinhos em dólar, né? Não ganha nada, é só curso pra aperfeiçoar aí, setup e fazer a interação ali com a galera dos trades aí da tua região. Eu falei, cara, pra mim não serve, porque é caro e não tô afim de fazer isso aí. E hoje eu recebi o quê? Um convite. Sim, eu sou um entre 10 que vão receber convites aí de cortesia. Sim, me inscrevi e vou lá, vou fazer um conteúdo. Então, o papo de domingo, não sei se vai ser esse próximo, talvez o outro, vai ser, efetivamente, com o Profit Tour lá, o Summit, sei lá, em Balneário Camboriú. Vou pra lá, vou fazer imersão. 8 horas da manhã eu tô lá, 8h30, e vamos até às 18h30. Interagir com todo mundo, fazer várias perguntas e tentar vender meu peixe lá com os ticks. Muito obrigado. É isso. Encerro aí as minhas considerações de hoje. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você achou fantástico o conteúdo e gostou da técnica, curte a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível jornada. Faço projeções de segunda a quinta e libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, pra não ser pego de surpresa, ou pra, sei lá, não fazer nada no outro dia, caso ele faça algo muito diferente do que a gente tentou projetar. Faço lives de segunda a sexta, após meio-dia, para mostrar tudo o que eu tentei fazer pela manhã, ou que eu analisei, ou que eu estudei. Eu não tenho mantido uma certa frequência nessas lives, porque eu tô muito destruído da gripe, cara. Minha garganta, agora mesmo, tô falando aqui, minha garganta tá no zero, assim, saca? Pedindo arrego. Então, preciso me recuperar ainda, tô meio baleado. E é isso. Muito obrigado, uma boa noite. Espero que amanhã vocês façam ótimos trades. Cautela, porque o mercado ainda tá assentando, a taxa de juros do Brasil vai impactar com certeza no gráfico amanhã. Boa noite.